Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra do Senhor para os nossos corações. E a palavra, o qual Deus me deu hoje pela manhã, está em 2 Reis 6. Uma palavra muito poderosa, uma palavra de fé, uma palavra qual o nosso Deus, ele dá a vitória, né? Para o seu povo mais uma vez, através do seu profeta Eliseu, mostrando que Deus é com Eliseu, mostrando que o Senhor, ele honra, né, a vida dos seus servos, ele honra a fé do seu servo, né? E ali Eliseu nos deixou, né, essa palavra para o nosso coração, para que podemos também exercer a nossa fé no Senhor, né? E a palavra nos diz assim: os discípulos do profeta disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós podemos cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reunião, né? Aqui sabemos que o profeta Eliseu, ele estava reunido com os seus discípulos, né? Aprendendo a palavra do Senhor. O profeta Eliseu, ele estava ali ensinando com os seus discípulos a mensagem do reino de Deus, né? E ali eu acredito que o profeta Eliseu já havia conquistado muitos discípulos. E eu acredito que ele começou com poucos discípulos, né? E ali eu acredito que ele já havia conquistado muitos discípulos. Ao ponto de seus discípulos dizer a Eliseu: Eliseu, esse lugar aqui está pequeno para nós. O tanto de discípulos que você já tem. Vamos ao Rio Jordão, vamos tirar madeira para construir um lugar novo, um lugar maior, para que você, Eliseu, ensinasse, né, o teu povo, para que o teu povo ficasse confortável ali naquele lugar, né? E Eliseu disse: podem ir, né? Eliseu liberou: podem ir então, já que é assim que vocês estão achando um lugar pequeno, podem ir, vão lá, vão cortar madeira, né? Então, aí continuando daqui. Então, um deles perguntou: não gostaria de ir com teus servos? E Eliseu respondeu: sim. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Olha o que acontece, olha o Senhor, né, permitindo uma situação ali para Eliseu exercer a fé dele ali no meio, né, do seu discípulo, né? Ali eles foram para o Rio Jordão, cortar aquelas madeiras, aqueles troncos, aquelas árvores, e naquilo que ele estava ali cortando aquelas árvores, um dos seus discípulos deixou escapar o machado que estava ali na sua mão. E ali ele gritou a Eliseu: ah, meu senhor, o machado que ele tinha era emprestado. O que vamos fazer agora? Talvez ele nem tinha como pagar a pessoa a qual ele emprestou o machado, porque se ele pediu emprestado, ele não tinha um machado. E como é que ele ia pagar um machado para alguém? Né? E ali entrou a preocupação, o desespero no coração dele, né? E Eliseu, vendo o desespero, né, no coração do seu discípulo, né? Eliseu, de imediato, né? O homem
homem de Deus, que é Eliseu, dá ordem para que o manchado flutua. Vemos aqui no versículo 6, né? O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu gritou: Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou, né? Ali vemos que Eliseu, ele tomou uma atitude de fé. Ele perguntou ali para aquele discípulo: onde foi que caiu? E ali aquele homem mostrando para Eliseu aonde caiu aquele manchado, né? E Eliseu ali cortou um galho, né? E ordenou que o manchado flutuasse. E naquela mesma hora o manchado ele flutuou. E quando o manchado ali flutuou, Eliseu deu ordem ao discípulo: agora pegue, né? Então, muitas das vezes que eu entendo nessa palavra de hoje que o Senhor nos deu, nesta manhã, para esta live, é que Eliseu ali reunido com o seu discípulo, Deus coloca ali no coração de um dos seus discípulos, né? Mostrando para Eliseu que aquele lugar ali se tornou pequeno. Meu Senhor, esse lugar se tornou pequeno para nós. Tá na hora da gente construir um outro lugar. Então, o que eu entendo? Que muitas das vezes nós estamos em um lugar onde não é mais permitido para Deus na nossa vida. Aquele lugar se torna pequeno para a nossa vida. Por quê? Porque muitas das vezes Deus quer fazer algo maior através da sua vida. E aquele lugar está impedindo o crescimento de Deus na sua vida. Como aquele lugar estava impedindo, talvez, Eliseu ter mais discípulo. Estava impedindo a palavra do Senhor chegar em outros corações, porque era um lugar pequeno. Então ali, uns daqueles discípulos abriram os olhos de Eliseu. Meu Senhor, vamos construir um lugar maior? Porque com um lugar maior vinha mais discípulo para Eliseu. A palavra do Senhor seria mais, né? Seria mais, iria mais ao coração de outras pessoas, né? A palavra do Senhor seria mais expandida, né? Essa é a palavra, seria mais expandida, né? Para o povo, para as outras pessoas, para os povoados, vinha pessoas mais de longe ouvir, né, a palavra do Senhor. Eliseu teria mais discípulo ali para discipular, né? Então, ali naquele momento, o Senhor, ele usa aquele homem, né, para abrir os olhos de Eliseu naquele momento. E Eliseu libera, né? Podem ir então, já que vocês acham que deve fazer um templo maior, podem ir. E aquele homem, ele estava tão focado e tão crente que Eliseu era a pessoa certa para estar ao lado dele, que ele não queria estar sozinho naquela situação, não queria estar só, não queria ir só com aquele discípulo. Então ali ele convida Eliseu: meu Senhor, o senhor não gostaria de ir conosco? O senhor não gostaria de estar ali conosco, participando conosco, né? E Eliseu, ele vai com o povo dele, ele vai com o seu discípulo. E ali Eliseu, indo ali com o seu discípulo, começa ali, né, aquela atividade. E o Senhor ali cria uma situação para mostrar, para exercer a fé de Eliseu ali para o seu povo. Porque quem sabe ali naquele ensinamento, Eliseu estava ensinando sobre fé. Então ali o Senhor cria ali um momento para ver Eliseu exercer sua fé, né? E ali naquela hora Eliseu, o discípulo de Eliseu, ele dá um grito ali para Eliseu: meu Senhor, o manchado qual eu estava ali trabalhando caiu e eu não tenho como pagar.
Como é que vamos fazer? E ali Eliseu, por estar exercendo a sua fé, ele lembra, só Deus ele pode restituir isso, né, para nós. E ali Eliseu, ele dá ordem para que aquele machado flutua, né? E aquele machado imediatamente ele flutua, né? E ali todos vê a fé de Eliseu, a obra do Senhor através da fé de Eliseu, né? Glória a Deus, né, por isso. E eu entendo que essa palavra, que muitas das vezes, Deus ele quer um posicionamento nosso para exercer a fé que está dentro de nós. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, muitas das vezes o Senhor ele cria situações, ele vê aquilo que está dentro de nós, ele vê aquele crédito que a gente tem com o nosso Deus e ele cria ali uma situação para fazer a gente mostrar essa fé, para colocar esse crédito para fora, para mostrar que o Deus que nós servimos, ele é grande, ele é poderoso, ele pode mudar a história, ele pode restituir a nossa vida, aquilo que temos perdido, ele pode trazer, ele pode restituir, ele pode curar nossa parentela, ele pode salvar, em nome do Senhor Jesus, e através da minha e da sua fé, o Senhor vai entrar no seu lar, vai entrar na sua casa, vai salvar, vai restituir, vai curar, em nome do Senhor Jesus. E a graça do Senhor é para conosco, para mostrar para essa humanidade o quanto o nosso Deus ele é soberano, o quanto o nosso Deus ele é poderoso, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E que essa palavra ele venha ficar em nossos corações. E se formos observar a palavra do Senhor, vamos ver que grande homem de Deus andou pela fé, grandes homens de Deus o Senhor chamou. Não foi eles que se ofereceram para estar ali andando com o Senhor, mas foi o Senhor que o chamou, foi o Senhor que o separou, foi o Senhor que ungiu, foi o Senhor que chamou pelo nome. E quando o Senhor chama alguém pelo nome, o Senhor ele separa, o Senhor ele não abandona, o Senhor ele dá detalhes, que foi ele que o chamou para andar ali com ele, que foi ele que o chamou para ser grande homem e mulher de Deus. E se você tem um chamado, se o teu coração arde pelo chamado para trabalhar para o Senhor, se você se você sente que você tem um chamado do Senhor, comece a exercer esse chamado, porque a obra não é sua, a obra é do Senhor. É Ele que quer fazer algo na sua vida, através da sua atitude. Então toma atitude agora, se levante agora, começa agora a exercer o seu chamado, porque através da sua vida o Senhor quer entrar na sua casa, o Senhor quer salvar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer curar, o Senhor quer levar a voz dele a quatro cantos dessa terra, para que todos vejam que há um Deus que agiu, aquele mesmo Deus, aquele mesmo Senhor que agiu lá no passado, ele vai agir no dia de hoje, sobre a minha e sobre a sua vida. E eu coloquei aqui um dos grandes homens, né, que agiram, Senhor, no passado, através da sua vida, o Senhor agiu na vida destes homens, né? Como Abraão ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi separado. Então Abraão ele não conhecia, né, a fé que tinha dentro dele, e o Senhor fez Abraão colocar para fora aquela fé que ardia dentro do coração de Abraão. E Abraão ele foi um homem que viveu pela fé, que Abraão ele se tornou nosso pai da fé. Moisés também foi um dos escolhidos do Senhor. Moisés ali, sabemos que Moisés ele foi criado no Egito, né? Moisés ele foi criado dentro do palácio, junto com o faraó. Moisés ele foi criado ali numa incredulidade. Então não tinha como Moisés crer no Deus de Israel, porque Moisés ele estava ali junto com um povo incrédulo. Mas quando Deus separa, não importa. Isso é uma passagem muito poderosa para nossas vidas. Não importa onde você esteja, porque quando Deus te chama, ele vai te alcançar onde você estiver.
tá? Assim como foi com Moisés. Então a gente vê que Deus cria ali uma situação ali na vida de Moisés para tirar Moisés ali daquele lugar. E Deus, ele tira Moisés ali daquele lugar. Quando Deus, ele tira Moisés ali daquele lugar, ele começa a fazer uma obra ali na vida de Moisés. E ali vemos que ele leva Moisés para a casa de Jetro. Jetro era um servo do Senhor. Jetro era um discípulo do Senhor. Jetro era um homem que conhecia a palavra do Senhor, andava nos caminhos do Senhor. E ali ele leva Moisés para dentro da casa de Jetro. E quando Deus leva Moisés para dentro da casa de Jetro, eu acredito que Deus ali começa a falar com Jetro, e ali Jetro vai discipulando Moisés. Jetro ali vai fazendo Moisés saber quem é Deus, fazendo Moisés conhecer o Deus de Israel. E ali Moisés começa a ter noção, né, que existe um Deus todo-poderoso, o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra. E ali Moisés começa, né, a exercer a fé dele. Então Deus vê que Moisés começa a ter sede de conhecer a ele, né? Então ali quando Moisés começa a ter sede de conhecer a Deus, Deus vai e se revela para Moisés. Aí vem o chamado de Moisés para exercer aquilo que Deus já tinha separado para Moisés. Porque eu começo a entender que o teu chamado, ele não nasce quando você nasce. O teu chamado, ele já nasceu no coração de Deus. Então ali Deus te forma e diz assim: esse aqui vai exercer esse chamado. E ali Deus começa a cuidar da tua história. Deus começa a cuidar de você, do seu crescimento. E no momento exato ele entrega um chamado nas tuas mãos. E isso acontece comigo e com você. Então você que tem esse chamado, você que Deus colocou uma responsabilidade nas suas mãos para exercer esse chamado, zela do teu chamado, zela do teu propósito. Porque o Senhor, quando você zela do chamado do Senhor, quando você zela do propósito que o Senhor tem na tua vida, o Senhor, ele cuida de você, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali vemos também, né, que depois de Moisés Aí vem Josué, né? Josué ali, ele acompanhou o crescimento de Moisés com Deus. Josué ali, ele viu as maravilhas que Deus fez na vida de Moisés. E aí, quando Deus leva Moisés, aí Deus chama Josué. Aí Josué, mesmo acompanhando aquele chamado com Moisés, Josué fala com Deus: Senhor, se tu és comigo, né? Se tu és comigo nesse chamado. E Deus fala com Josué. Josué não tinha nada, Josué só tinha a experiência de Moisés, mas Josué nunca teve experiência com Deus. Josué só tinha a experiência de Moisés ali com Deus, né? Mas aí Josué começa a entender que o mesmo Deus que era com Moisés estava sendo com ele ali, né? E aí Deus libera duas palavras para Josué: Josué, seja forte e corajoso, porque o resto era o Senhor que ia fazer para Josué. E ali Josué confia na palavra do Senhor, e ali Josué enfrenta ali, toma a frente daquele povo ali, e vemos que Josué, ele ganha, né, todas as batalhas que Deus coloca Josué na frente ali. Josué vai em frente pela fé com o Senhor, e Josué, ele ganha as batalhas, e Josué começa a ver que Deus é com ele. Josué ali atravessa o Mar Vermelho, e Josué começa a ver que Deus estava sendo com ele, como ele foi com Moisés. Aí o que acontece? Josué começa a entender que Josué, ele pode todas as coisas naquele que está fortalecendo ele, naquele que está com ele, né? E ali Josué começa, né, exercer a fé dele ali. E ali Josué entra na terra prometida, porque Josué começa a entender que Josué, ele vai alcançar aquilo que Deus prometeu para Moisés. É Josué que vai alcançar. E ali Josué entra na terra prometida com todo aquele povo. Glória a Deus. Louvado, bendito, exaltado é o nome do Senhor. E vemos também ali o tempo de Elias, né? Elias foi um grande profeta do Senhor, né, sobre esta terra, ao ponto de
de Elias falar uma palavra e Deus libera a bênção do céu assim, né, na vida de Elias. E vemos que Elias, muitas das vezes, ele não pedia permissão a Deus, né? Senhor, é de ti de eu falar essa palavra? Não, Elias tinha tanta convicção que Deus era com ele, que Elias abria a boca e o Senhor fazia as coisas assim na vida de Elias, explicitamente, né? Assim, e como aconteceu a seca ali, né? Em Israel ali, no tempo do reinado do rei Acabe, né? Com a rainha Jezabel, e Elias vê naquela incredulidade ali do povo, do rei Acabe entrando naquela incredulidade. Elias não quis de jeito nenhum compactuar com aquilo, né? Então Elias, para mostrar que existe um Deus no céu, Elias não pensou duas vezes. Elias ali liberou uma palavra onde entrou aquela seca ali no reinado de Acabe para mostrar que Deus estava com Elias, não com o rei Acabe, apesar que era o rei Acabe que era rei, era o rei Acabe que estava ali reinando, né? Então Elias ali liberou aquela palavra, né? E o Senhor mostrou que era com Elias, e o Senhor mostrou que rei Acabe era rei, mas quem estava com ele, quem estava com Deus, né? Que era Elias, né? Que estava que a palavra de Deus era Elias. E ali aquele povo sofreu aquela grande seca, né? Aquela grande seca, mas ali Elias ficou ali temente a Deus, sobre as ordens do Senhor. E ali vemos aquelas perseguição contra a vida do profeta Elias, né? E ali a gente viu que o Senhor, ele cuidou de Elias, ele escondeu Elias ali para que Elias não sofresse nenhum dano, né? A gente vê que ali o cuidado de Deus pela vida de Elias, mas no momento certo que Deus quis mostrar mais uma vez que Deus era na vida de Elias, aí Deus fala para Elias: Elias, agora vai, que eu vou mostrar o meu grande poder através da tua vida. E ali a gente vê, né, que através de uma palavra, de um sacrifício, Deus vê que Deus não era com aquele povo, que Deus não era com aqueles idólatras, mas Deus mostra ali que Deus era com o rei Elias, aonde o profeta Elias, ele libera uma palavra através do sacrifício, e o Senhor manda fogo ali do céu, né? E Deus recebe o sacrifício do profeta Elias, né? Para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, ficamos com essa palavra, exercendo a nossa fé no Senhor, porque, querido, eu costumo dizer que estamos vivendo, Senhor, estamos vivendo uma era, né? Qual o povo está se corrompendo, assim como no tempo de rei Acabe. Por quê? Porque está entrando a fama, entrando o dinheiro, entrando o poder, e o povo está se corrompendo, porque não querem mais viver debaixo da palavra, não querem mais renunciar para viver a obra do Senhor, né? E Deus, ele chegou numa nova era, a era a qual Deus, ele está selecionando um verdadeiro o verdadeiro escolhido, verdadeiro adorador. E Deus conta comigo, Deus conta com você. Então seja um verdadeiro adorador, seja um fiel a Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu quero dobrar o meu joelho aqui diante do Senhor, para honrar a minha casa, para honrar a sua vida, para honrar em nome do Senhor Jesus, querido e maravilhoso Deus, Pai. Mais uma vez, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu entro na sua presença, Papai amado, Papai querido, para deixar essa palavra para os nossos corações. E toda pessoa, Pai amado, que for ouvir este vídeo, esta live, Deus, em nome do Senhor Jesus, entra no seu lar, entra na sua casa, entra na sua família, entra na sua parentela, em nome do Senhor Jesus, Papai.
e vai abençoando, Pai amado, Pai querido. Desperta, meu Pai, para levar tuas boas novas, que essa palavra alcance o coração, que essa palavra alcance a mente, que através dessa palavra o Senhor venha libertar, o Senhor venha salvar, que através dessa palavra aqueles que estão, Senhor, sem direção, Senhor, da tua obra, que o Senhor venha dar direção, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque existe muito meio de levar tua palavra, Senhor. Existe agora as redes sociais, existe muitos meios de estar levando a tua palavra a quatro cantos desta terra, Pai, e o teu nome venha a ser glorificado. Eu exalto, eu bendigo o teu nome, Deus, que haja restauração, que haja salvação, que através desta palavra o Senhor venha curar, o Senhor venha salvar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha restaurar, o Senhor venha trazer prosperidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para os lares destas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor venha abrir portas, Pai, em nome do Senhor Jesus, e em tudo que o teu povo tem lhe pedido, papai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, para a honra e a glória do teu santo nome. E assim eu te peço, Pai, fica conosco, colocando uma cobertura espiritual, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa parentela, para a honra e a glória do teu nome. Deus, em nome do Senhor Jesus, cuida da nossa nação, cuida do nosso Brasil, Pai, para a honra do teu glorioso nome. E assim eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, muito obrigado. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua vida. Vou pedir só para você deixar o seu like, deixa sua curtida na live, compartilhe esse vídeo, envia para outras pessoas e lhe pedir para você se inscrever no canal, para que essa mensagem venha alcançar outras vidas, para que essa mensagem venha alcançar pessoas, o qual está precisando de uma palavra de fé. Amém, querido? Faz a obra do Senhor junto comigo. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço. Jesus abençoe.